Corinthians 0, Botafogo 1, jogo marcado pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, voltando depois da paralisação lá por causa do Rio Grande do Sul. E o Corinthians volta como? Perdendo. O time do Corinthians jogou mal o primeiro tempo, depois melhorou no segundo tempo. Eu vou explicar tudo pra vocês nesse pós-jogo, então já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, ativa o sininho que tem todo dia aqui vídeo de notícia e pós-jogos também sobre o Corinthians, tá certo? Então confira uma palavra do nosso patrocinador do canal, que é uma loja de camisas de futebol com produtos de primeira linha no mercado internacional e nacional. Adquira agora as novas camisas do Corinthians. Os novos mantos do Corinthians já se encontram aqui na Manto Store. Novo manto Blackout e o manto em degradê por apenas R$ 169,90. Vista o novo manto e lute pela causa trajado de Corinthians. Nossa loja trabalha no Brasil e nos Estados Unidos com produtos de primeira linha no mercado internacional. E com o cupom SCCPF97, você recebe 15% de desconto nas suas compras. E levando 3 camisas do todo-poderoso Timão, você paga elas pelo preço de 2. Isso mesmo, a terceira você leva de graça. Aproveite agora. É o seguinte, o time do Corinthians começou mal o jogo. O primeiro tempo foi mal do Corinthians, por quê? O Corinthians não tinha meio campo. O meio campo do Corinthians não era povoado igual o do Botafogo. Que vocês percebiam ali quando tinha alguma coisa no meio de campo, se eles salvavam a bola para os caras do Botafogo. Por quê? Porque a gente não tinha meio campo. E outro erro gravíssimo que o Antônio Oliveira cometeu é fazer o quê? O Ranieri jogar avançado. Gente, pelo amor de Deus, aonde que o Ranieri tem qualidade para jogar avançado ali, quase de meio atacante? Porque vocês viram o jogo? O Ranieri estava do lado do Garro, estava do lado do Coronado, muito avançado. E o Bidon estava muito recuado. Era para ser ao contrário, porque o Bidon não sabe marcar ninguém. O Bidon não é volante. O Bidon é um meia ligação, um meio atacante, mas volante o Bidon não é. Porque ele não sabe destruir e desarmar como o Ranieri faz muito bem. E o que o nosso treinador faz? Ele coloca Ranieri avançado e o Bidon recuado. O Ranieri fica chutando bola lá em Cuiabá, enquanto o nosso queridíssimo Bidon está lá, não marcando ninguém, não tentando desarmar ninguém, porque vocês viram até o Coronado marcar bem. O Coronado, e teve gente que falou que o Coronado não conseguiria se adaptar ao futebol brasileiro, sendo que ele acompanhou o cara desde a jogada toda até bloquear o chute do maluco na grande área com o carrinho. Então, sim, o Coronado pode ter condicionamento físico e pode melhorar esse condicionamento físico para jogar no Brasileirão, certo? Mas o Antônio Oliveira mexeu o primeiro tempo quando foi muito mal. O jeito que ele estruturou o time foi muito mal. O Botafogo estava jogando melhor que a gente quase o jogo todo. A única parte do momento que o Botafogo não conseguiu jogar bem foi no finalzinho do jogo, onde eles tiraram o pé e o Corinthians começou a avançar mais, mas também por conta de quê? Por conta que o Antônio Oliveira mexeu bem o time no segundo tempo, no finalzinho ali, tá certo? Então, o Corinthians precisa melhorar isso. O Antônio Oliveira tem que parar de ser teimoso, certo? Porque como você me avança o Ranieri e deixa o Bidon recuado? Sendo que o Bidon com a bola no pé tem mais qualidade que o Ranieri, porque o Ranieri só sabe desarmar, tocar, porque o Ranieri não sabe construir jogada. Então ele só desarma e toca pro cara que é melhor que ele em armar o jogo, armar jogadas. O Ranieri é esse cara, volante pitbull igual o Ralf. Desarma, toca e faz esse trabalho. Ele é o volante destruidor, o pitbull. Então, fazer isso já é muito bom, certo? Agora, o que jogou bola? O Wesley no primeiro tempo, gente, o Wesley não conseguiu jogar no meu tempo bem. O Wesley sempre toma a decisão errada, é impressionante. Ele estava melhorando isso nos outros jogos, mas piorou. Mas aí que tá, eu vou falar pra vocês a realidade. O Corinthians só tá ganhando de time pequeno. Quando saiu a fase de grupos da Sul-Americana, eu falei que era fácil. Tava todo mundo na internet falando que era uma fase de grupos difícil, que o Corinthians ia se complicar. E não, foi uma fase de grupos fácil do Corinthians. Tão fácil quanto a fase de grupos do Atlético Paranaense, que era melhor que a nossa em questão de ser fácil e conseguiram passar em segundo. O único adversário formidável para o Corinthians era o Argentino Júnior e o Racing do Uruguai, que surpreendeu, certo? Ninguém esperava o Racing do Uruguai conseguir chegar em segundo e ir para repescagem da Sul-Americana, porque eles estavam brigando contra o rebaixamento na Liga Uruguaia e o Argentino Júnior era o melhorzinho dentro do Nacional do Paraguai e Racing do Uruguai. Então o grupo do Corinthians era fácil, era nítido que o Corinthians iria ganhar desses times
ser uma certa dificuldade de tirar, porque teve dificuldades, mas o Corinthians conseguiu se sair bem grande de goleadas em 4 jogos, que teve goleadas aqui, principalmente na arena. Então, o time do Corinthians vai sempre se dificultar contra times melhores e times medianos, como é o caso do Botafogo. O Botafogo é um grande time, pode até ser um grande time o Botafogo hoje, certo? Os caras agora estão disparados na liderança. Então, o time do Botafogo, quando o Corinthians enfrenta um time minimamente bom, como é o caso do Botafogo, o Corinthians se complica e perdeu como hoje, né? Aquele passe que o Matheusinho não conseguiu cortar, o cara tocou no Júnior Santos, que só deu um tapinha leve para ir no canto do gol do Carlos Miguel, que não conseguiu defender a bola, infelizmente. Então, assim, o time do Corinthians tem muita coisa pra melhorar. E por que o Carlos Miguel é o capitão do time? Pra mim, o capitão do time tem que ser o Ranieri, sabe? Cara de meio campo, cara raçudo. Pra mim, o Ranieri tem que ser o capitão do time, não o Carlos Miguel, que fica lá no gol, certo? Pra mim, o capitão tem que ser o cara que vai estar ativo o campo inteiro, pra conversar com o juiz, etc. O segundo tempo do Corinthians foi mais ou menos só o finalzinho, só o finalzinho que o Corinthians jogou bem, certo? O Wesley estava mal no jogo e por isso o Mosquito ganhou. E tanto na transmissão falaram que eu não tiraria o Wesley, o cara lá falou, mas pelo amor de Deus, se o cara tá mal, por que você vai deixar um cara mal em campo? Coloca o Mosquito, que até jogou um pouquinho melhor que o Wesley, só um pouquinho melhor que o Wesley. Então entrou o Mosquito, que jogou um pouco melhor que o Wesley foi péssimo hoje, só decisão errada. O time do Corinthians começou a construir um pouquinho mais, etc, tal, né? Porque assim, cara, é impressionante como o time do Corinthians consegue tomar esse gol. Porque esse gol, no caso do Botafogo, foi no segundo tempo. Então, assim, é impressionante que o Corinthians consiga tomar esses gols ainda. E era pra ter sido mais, né? Porque teve outro lance que o Júnior Santos saiu na cara e não conseguiu fazer o gol. Eu acho que também teve um lance do Tiquinho, se não me engano. Enfim, era para o Botafogo ampliar mais o resultado, só que eles não conseguiram. Essa dupla de zaga também passa uma certa desconfiança. Então, né, para mim o Gustavo Henrique tinha que entrar ali ainda, mas enfim. Porque o time do Corinthians começou a melhorar no finalzinho do jogo. Claro que o Botafogo também tirou o pé, né, porque os caras estavam cansados, mas por quê? Vou explicar para vocês. O que ele fez? Ele tirou o Matheusinho, que estava ainda com dor no joelho, né, porque ele não se recuperou 100% da lesão ainda. Ele ainda tem dor. Ele tirou o Matheusinho e colocou o Fausto Vera. O que ele fez? Colocou o Ranieri na linha de 3 zagueiros. O Corinthians começou uma linha de 3 zagueiros, com Félix, Kaká e Ranieri. Ele colocou o Fausto Vera mais no meio. Ele colocou o Hugo como um ala, certo? E o Coronado também ali pela direita, mas como um ala também. Ou até mesmo o Mosquito, certo? E o Romero lá na frente, com o Yuri, enfim. Com o Ranieri mais na zaga, quem estava no meu campo para tentar construir a jogada, o Fausto Vera. Que me desculpe alguns aí, mas o Fausto Vera hoje é mais jogador que o Breno Bidon. O Fausto Vera é mais jogador que o Breno Bidon. Ele é completo, é mais velho e ele é mais jogador que o Breno Bidon. O Breno Bidon tem muita coisa para aprender ainda, mas hoje Fausto Vera é melhor que o Breno Bidon e eu quero ver Fausto Vera de titular. O Fausto Vera entrou no jogo e o time do Corinthians mudou. Por quê? Linha de 3 zagueiros e o Corinthians ficou povoado no meio de campo, com o Coronado, Garro, o Hugo, que estava fazendo a ala, enfim, o time do Corinthians povoou o meio de campo, o Mosquito também, certo? Então, as bolas que sobravam, o Corinthians conseguia recuperar mais facilmente e com isso armar mais contra-ataques, certo? Então, o time do Corinthians conseguiu jogar melhor, tanto que as maiores chances do Corinthians foi em um lance do Yuri Alberto, onde ele chutou, onde ele recebeu uma bola enfiada do Coronado, se não estiver enganado. Ele chutou, aí bateu no John, bateu na trave de novo, e o outro lance foi do Fausto Vera. Teve vários lances, teve um lance de cabeça do Fausto Vera, o goleiro pegou, e teve outro logo no final do jogo, onde ele chutou a bola e passou raspando no lado esquerdo do John, certo? Então, assim, o time do Corinthians melhorou no segundo tempo por causa disso. O Botafogo recuou um pouco por estar cansado. E o time do Corinthians povoou o meio de campo. E o Fausto Vera agregou mais no time. O Fausto Vera entrou e foi muito bem no lugar do Bidon ali no meio de campo. Porque o Ranieri, eu já falei, ele é jogador de desarmar e tocar. E ele tem que ficar lá atrás. Ele desarma e toca pro outro volante, que é o Bidon ou o Fausto Vera. O Fausto Vera entrou no jogo e mudou, porque o Fausto Vera foi um dos jogadores que mais finalizou do Corinthians desde que entrou, porque o Corinthians não havia finalizado no gol. Então é o seguinte,
A gente perdeu, a gente tá se complicando no Brasileirão, já entramos na zona de rebaixamento. O Corinthians não vai brigar por títulos. Assim, de Brasileirão não. Talvez em Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Copa do Brasil eu acho mais difícil, mas Sul-Americana dá pra sonhar. O Corinthians vai lutar pra não cair no Brasileirão. Essa é a realidade. Só se o time melhorar muito com o Tony Oliveira. Mas a realidade é que com clubes melhores o Corinthians sempre vai se dificultar e sempre vai criar mais dificuldades e possivelmente perder. Falar individualmente, Carlos Miguel foi mediano, porque as únicas bolas que ele conseguiu defender, uma foi gol, enfim. Mediano, Carlos Miguel. Mateuzinho, acho que o Fagner é maior que o Mateuzinho ainda. Mateuzinho foi médio, assim, médio. Kaká e Félix Torres também foi médio, assim. Quando o time joga mal, é difícil falar, né? Hugo foi bem, foi constante, assim. Eu achei que o Hugo foi bem no jogo. O Hugo é um dos jogadores que jogam muito no Corinthians atualmente. Desde a fase 1 que o Corinthians estava a 4 jogos que estava perdendo, o Hugo era um dos destaques do time, mesmo discreto, mas era um dos destaques do time. Ranieri, essa partida para mim, o Ranieri foi média, e olha que eu elogio bastante o Ranieri aqui, mas hoje, como ele estava mais na frente do que atrás, o Ranieri foi médio hoje, não foi bem o Ranieri, mas também não foi péssimo assim. O Garro estava nitidamente cansado no jogo. Eu acho que foi por conta do jogo que a gente teve na Sul-Americana, mas Ranieri foi médio no jogo. O Coronado foi bem no jogo. O Coronado tem uns lampejos que são muito fundamentais e importantes. São tipo os lampejos que o Renato Augusto tinha no Corinthians. Certo? Porque teve lances aí que ele conseguiu enfiar uma bola um para o outro, certo? O Wesley foi muito mal. Teve decisões erradas. Teve um lance claríssimo onde o Wesley poderia tocar no Yuri Alberto e ele decidiu levar pra linha de fundo, tentar cortar o cara, chutar e bateu, e o cara bloqueou, certo? O Wesley tomou muitas decisões erradas nesse jogo. Claramente não estava pro jogo, então o Wesley foi mal no jogo. Deixa eu ver. Yuri Alberto, cara, o Yuri Alberto é muito caicai. Ele tem que parar de se caicai, ele tem que firmar o corpo dele. Eu tava comentando em outros pós-jogos que ele tava vindo melhorando seu pivô, mas nesse jogo se provou que o pivô dele tá ruim. Nesse jogo o pivô dele foi ruim. Então o Yuri Alberto foi médio por causa daquela bola na trave que a gente quase empatou o jogo. Então o Yuri Alberto foi médio, mas ele tem que melhorar essa postura porque ele tá sendo muito caicai, infelizmente, certo? Mosquito foi médio, foi melhor que o Wesley, então pra mim foi médio. Vamos ver quem mais entrou. Fausto Vera foi bem para mim. Fausto Vera entrou e o Corinthians melhorou. Então, Fausto Vera criou mais chances de gol com chutes, certo? Ele entrou e o meio campo ficou melhor. Fausto Vera jogou bem. Vamos ver quem mais entrou. Romero teve um lance ali, quase fez o gol e chutou para fora. Ele conseguiu se livrar do cara no lance e chutou uma bola esquisita para fora. Mas o Romero foi médio sim. Vamos ver quem mais. Cara, eu acho que só foi essas as substituições, se eu não estiver enganado. Se entrou outra pessoa ali, ela não apareceu muito, ela foi mais discreta, mas se eu não me engano essas foram as substituições. O time do Corinthians tem muito a melhorar, evoluindo. E aí, o que vocês acharam desse jogo? Comente aqui a sua opinião, que eu quero saber.